né, de olhar o direito, de olhar a proteção dos animais pelos animais considerados em si mesmo, aí pegando a fala do Kant, o Kant diz que o ser humano ele tem dignidade porque ele é o ser em si mesmo, né, ele não tem preço, ele tem dignidade, e os animais é a mesma coisa, os animais não humanos vão ter dignidade e não vão ter preço, então vão deixar de ser objetos para serem sujeitos de direito. E aí os princípios do direito animal, falando bem rapidamente, 4 princípios básicos, que é o princípio da dignidade animal. Então, já que esse animal ele não é objeto de direito, ele vai ser um sujeito de direito, ele tem dignidade. A dignidade animal, como até estava colocado no slide anterior, ele tem o seu embasamento com a Constituição Federal, que é no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que ele vai dizer, ou vai trazer a norma de vedação à crueldade. Então, não é um princípio contra a crueldade, sim uma norma que diz, olha, vedada a crueldade contra os animais. E aí nós vamos falar um pouquinho da questão criminal no final da fala. Mas, enfim, então, o primeiro princípio, o princípio da dignidade animal. Então, os animais deixam de ser tratados como objeto e vão ser tratados como sujeitos de direito. O segundo princípio é o princípio da universalidade. Aí todos os animais não humanos merecem o mesmo tratamento, o mesmo respeito. E aí tem o termo que foi criado pelo britânico, que é o especismo. Então, da mesma forma que o racismo, que o sexismo, que o antissemitismo, né, vamos tratar os animais da mesma maneira. Hoje, nós tratamos os animais de maneiras diferentes. Então, a família multiespécie, que nós vamos falar dos animais domésticos, especialmente os cães e os gatos, nós amamos, nós os queremos conosco, queremos dentro de casa. Já os ratos, as cobras, nós queremos eliminá-los, não é isso? E os outros animais, como o boi, a vaca, carneiro, porco, galinha, nós queremos na mesa. Então, nós tratamos os animais de maneira diferente, ou seja, é uma crítica específica. Se os animais são todos iguais, todos merecem respeito, não tem nenhuma justificativa moral e legal para que eles sejam tratados de forma diferente. O terceiro princípio é o princípio da primazia da liberdade, aí também com base na Lei 9.605, que é da Lei de Crimes Ambientais, então liberdade especialmente para os animais silvestres. Então, os animais teriam o direito de viverem no seu habitat natural e também, se a gente trazer para os animais de estimação, os animais terem a possibilidade de viverem como tais. Então, o exemplo mais claro é se você tem um cachorro, o cachorro ele precisa se exercitar, ele precisa passear, ele precisa ter um espaço coberto, né, contra a chuva, contra o sol, e não você ter um animal de estimação, um cachorro, e deixá-lo a vida inteira amarrado numa corrente de 1 metro de comprimento. Isso é contra a liberdade e os maus tratos aos animais. E o terceiro princípio é o princípio da educação animalista, que também vem com o artigo 225. E por que educação? A gente sabe que o direito ele vai refletir os fatos sociais, o que a sociedade está querendo, mas isso não basta, é preciso ter consciência, é preciso ter educação. Então, é preciso dizer, sim, que os animais são sencientes, que eles sentem dor, sentem frio, sentem fome, que os animais são conscientes, claro que dentro das suas especificidades, dentro das suas características, então, a educação ela é primordial. Então, os 4 princípios básicos do direito animal. E aí, lembrando, nós estamos olhando, ou o direito animal olha o animal por ele mesmo, e não em razão da sua função ecológica, da sua função econômica, da sua função utilitarista. E aí, princípio da dignidade, princípio da universalidade, da liberdade e da educação. Claro que o direito animal ele tem outros princípios, que são um grupo de outras áreas. Então, o princípio da precaução, que é o princípio do direito ambiental. Então, se na dúvida, não faz, né? Preserva o meio ambiente, no caso, vai preservar o animal. O princípio também do acesso à justiça, ou seja, os animais, se eles têm direitos, o Poder Judiciário precisa estar aberto para receber essas demandas. Bem, saindo disso do direito animal, então, olhando os animais por esse prisma, e isso é muito importante, porque se eu continuar olhando os animais pelo prisma do antropocentrismo, pelo prisma do ser humano, eu vou continuar entendendo o animal como objeto e o animal servindo apenas as nossas vontades. Então, os animais são seres sencientes, isso não é o direito, né? É interessante nós, o direito, às vezes achamos que nós que definimos tudo, mas existem tantas outras áreas do saber. Então, a própria medicina veterinária vem dizer
os animais são, sim, capazes de sofrer, e não são só os cães e os gatos. Então, todos os mamíferos, as aves e invertebrados, então os animais sentem. Sentem como a gente? Talvez não consiga expressar, né? O peixe, quando ele morre, ele está sofrendo, está sentindo dor, mas ele não fala, né? Não tem essa linguagem corporal que nós temos. Os animais também são conscientes, claro que dentro da sua especificidade. Aí tem uma declaração de Cambridge, que é de 2012, até o Stephen Hawking participa dessa declaração, vai dizer que os animais são sim conscientes, têm um nível de consciência e devem ser preservados. Então, o direito ele precisa reconhecer, precisa dar o braço a torcer, digamos assim, de uma maneira bem popular, de que os animais são sencientes, são conscientes, eles não são objetos, não são como cadeira, como mesa, estão ali para o nosso bel prazer, para a gente utilizar conforme queremos. Então, dignidade animal, fim em si mesmo, assim como os seres humanos. Eu sei que é difícil, né? O nosso preconceito, fomos criados dessa maneira, eu já tenho quase 43, então, mas é um olhar diferente. É preciso entender, olhar as outras ciências, aquilo que está sendo feito no mundo inteiro e no Brasil também, e olhar de uma maneira diferente. Para ter uma ideia, a Áustria, em 1988 já, os animais não são considerados objetos, a Alemanha, em 1990, a França, 2015, Portugal, 2017, salvo engano, a Bolívia, acho que de 2009. Então, as legislações no mundo todo estão sofrendo alterações, considerando os animais como sujeitos de direito, como sencientes, como conscientes. Mas o que isso vai implicar? Vai mudar a vida dos animais da noite para o dia? Não, com certeza não. Se a gente pensar há um século e meio, não é isso? Se eu não estiver errando as contas, os negros eram escravos, né? O Brasil foi o último país do Ocidente a libertar os escravos, a acabar com a escravidão. Se a gente pegar da década de 60 e 70, as mulheres para trabalhar precisavam pedir autorização para os maridos, para os pais, não é isso? Então, é uma mudança que ela tem ganhado força nos últimos tempos com o adepto cada vez mais da sociedade e cada vez mais também dos juristas. Se os animais são sujeitos de direito, seguindo a nossa fala, qual seria, então, e alguns doutrinadores, inclusive eu já defendo essa tese, de que os animais já são sujeitos de direito se a gente fizer uma interpretação tanto do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, da Constituição Federal, com o artigo 32 da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Por quê? A própria Constituição Federal vai proibir a crueldade. Ora, não se proíbe crueldade contra uma mesa, não é isso? Contra uma cadeira. Então, está proibindo a crueldade, porque os animais são, sim, sencientes. E o artigo 32 da lei, que vai tratar da criminalização, não só para os animais domésticos, de estimação, para silvestres e tudo mais, em caso de crueldade, em caso de morte. E aí nós tivemos, agora, final de setembro, o sancionamento da lei que aumentou os crimes para cães e gatos. E aí nós voltamos ao princípio da universalidade, que não foi seguido, não é isso? Então, uma lei bem especista. Claro que deve ser comemorada, e querendo ou não, é um avanço que nós estamos entendendo que os animais precisam, sim, ter a sua proteção. E aí o PL, né, final de 2018, só para a gente acompanhar, que teve toda uma divulgação na mídia que o Senado tinha aprovado os animais deixarem de serem objetos e serem sencientes, mas o Senado ele fez uma alteração da redação original da Câmara e aí esse projeto de lei voltou à Câmara dos Deputados. Então, o PLC 27 de 2018 do Senado, agora ele é o PL 6054 de 2019 da Câmara, porque ele retornou em dezembro de 2019. E aí o que diz, se a gente olhar essa modificação no artigo, ela fala o seguinte, né? Os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos com direitos despersonificados. Então, sim, é um avanço, até porque ninguém quer, da área do direito animal, e eu tenho acompanhado isso nos congressos e leituras, ninguém equipara o animal com o ser humano, né? Então, quem fala isso, ele está, a mania do brasileiro em deslegitimar as discussões, as reflexões, saindo, digamos, pela tangente. Então, os animais são, sim, sujeitos de direito. Só que essa modificação do Senado, ela é especista. Por quê? Lá no parágrafo único, ela vai dizer o seguinte: a tutela jurisdicional referida no caput não se aplica ao uso e à disposição dos animais empregados na produção agropecuária,
na pesquisa científica, nem aos animais que participem de manifestações culturais. Então, novamente, ela não segue o princípio da universalidade. Ah, é um avanço? É um avanço, mas ainda um avanço tímido para aquilo que o direito animal tem buscado, que é essa abolição do uso dos animais pelos seres humanos. Então, essa lei, esse projeto de lei, ele voltou para a Câmara e está lá para ser votado. Seguindo, então, ainda os animais como sujeito de direito, como a lei federal ela não sai do papel, né? Nós, operadores do direito, sabemos que o Congresso Nacional, em algumas matérias, tem dificuldade em se posicionar, não é isso? Então, se a gente olhar esse projeto de lei do Senado, o 27 de 2018, houve essa mudança na redação e ela faz uma exceção de quem vai ser o sujeito de direito ou não, e outras matérias também o Congresso não gosta de legislar, né? Porque pode ser que não seja popular, não traga muitos votos. Alguns estados têm tomado a dianteira e alterado seus códigos ambientais, fazendo código de proteção animal. Trouxe alguns exemplos, que é o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma lei recente, o 15.434 de 2020. Ele vai falar que os animais são sencientes, são sujeitos de direito, mas que animais? Né? Vou deixar a pergunta para o finalzinho. O Código de Santa Catarina, ele também segue, apesar de ser de 2018, ele segue o mesmo viés do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele, de novo, fala que os animais são sencientes, são sujeitos de direito, mas apenas os domésticos, né, de estimação, os cães e os gatos. Então, é uma lei bem especista. E o do Rio Grande do Sul, parece até uma maluquice, ele vai dizer, ele faz um recorte dentro dos cães e os gatos. Então, ele vai dizer assim, os cães, né, são sencientes, são sujeitos de direito, desde que não sirvam na produção agropecuária, ou seja, o pastor alemão ou o border collie que trabalha na fazenda, ele não pode ser considerado como sujeito de direito, ele continua como objeto. Então, nós temos uma estranhice, né? O cachorro que fica dentro de casa, né? O shih tzu, ele é sim um sujeito de direito, senciente, merece respeito. Já o coitado do border collie, que está lá na fazenda, ele é um objeto, não merece nenhum respeito. E o Código da Paraíba, que é de 2018, ele sim é um código bem avançado, tanto que no artigo 5º ele traz os direitos dos animais e também ele fala de maneira universalista, que todos os animais são sujeitos de direito. E aí a gente pensa, e ontem falando numa palestra, uma aluna me perguntou, mas isso está na lei, vai fazer alguma diferença? Vai, né? Claro que não vai ser de imediato, mas lembrando que nosso país é do civil law, ou seja, nós fazemos aquilo que está na lei, não é assim que funciona? Então, se não está na lei, é como se não existisse. Então, estando na lei, é o primeiro passo para que a gente possa definir. Então, tanto a lei federal tem essa possibilidade de mudança, alterar o Código Civil para deixar os animais serem bens móveis, semoventes, então tem que aguardar a decisão do Congresso Nacional, mas os estados e municípios também podem sim, dentro da sua competência concorrente, estarem editando leis de proteção aos animais. É o que geralmente acontece, né? Proibição de compra e venda de animais em feiras e assim por diante. Prosseguindo então com a questão dos animais, e aí entrando na família, já que o tema basicamente da comissão de vocês é direito de família, mas eu quis falar um pouquinho do direito animal. Acho que nós precisamos pensar que a questão animal não é basicamente com quem vai ficar o pet, e isso me incomoda muito, então eu já tomei por mim que vou falar do direito animal, porque basicamente a gente fica falando com quem vai ficar o pet, sempre olhando de novo para esse viés antropocêntrico, né, olhando para o ser humano, para a dignidade da pessoa humana. E aí a questão da família, vocês que são do direito de família vão saber que a família tem ganhado novos contornos, né? Saindo da família tradicional, da família do pai provedor, da mãe dona de casa, que cuida do pai, que cuida dos filhos, para famílias de várias composições, famílias monoparentais, homoafetivas. Tem uma decisão agora, acho que o STF, para novembro, diante, que vai tratar do poliamor, né, do poliafeto. Então, a família, com a Constituição de 88, e ontem ela fez 32 anos, ela traz uma nova composição da família. Que composição? É baseada no afeto, ou seja, baseada no amor, baseada na felicidade, baseada na dignidade. Ou seja, as pessoas querem ser família para ser felizes, porque tem afeto, porque tem amor, e não por uma questão econômica ou patriarcal e assim por diante. E a família multiespécie, eu trago os elementos de uma socióloga, Maria Helena Lima, né? Claro que tem outras
outras questões ou outras caracterizações da família multiespécie, mas a Maria Helena Lima ela traz 5 situações, 5 requisitos para que a gente possa estar diante dessa família multiespécie. Dentro desses 5, precisa ter 3. Não é isso? A professora Cristina, a doutora Cristina já utilizou o livro, né? Já utilizou essa ideia. Então, o que ela disse? Reconhecimento familiar, consideração moral, apego, convivência íntima e inclusão em rituais. Então, eu sou casado, minha esposa, Thaís e eu, nós não temos filhos, nós somos uma família, não é isso? Thaís e eu. Mas também nós somos uma família multiespécie, porque nós temos mais 4 cachorros. Nós temos 2 cães, machos, e 2 fêmeas. E nós tratamos, eu me reconheço nesses 5 itens, né? Reconhecimento familiar. É você tratar o seu animal como um membro da família. Então, são meus filhos, né? Podem rir, mas são meus filhos, são os meus bebês. E a gente está com uma visita, que é a cachorrinha da minha sogra, ela é minha cunhada. Né? Como eu sou bem mais velho do que ela, então eu sou o tio dela. Mas reconheço, eu chamo assim, vem cá com seu tio, vem cá com seu pai. Então, é o reconhecimento familiar. São membros da nossa família. Né? Nós não conseguimos pensar na nossa família sem eles. A consideração moral. Então, nós dedicamos uma parte da nossa vida aos animais, aos nossos cães. Então, se ele fica doente, são levados ao veterinário, são tratados. Nós damos uma alimentação que achamos que seja a melhor. Passeamos com os cachorros. Então, se está muito quente, eles vêm para dentro de casa e assim por diante. Nós temos uma consideração moral com os nossos animais. E o apego, que aqui é o amor, nós amamos os nossos animais. Então, nós reconhecemos como membro da família, temos uma consideração moral, ou seja, cuidamos deles e os amamos. Então, só por aí nós já seríamos uma família multiespécie. E aí tem a convivência íntima. Então, se nós pensarmos, quem é da minha idade, vai ver que antigamente os cachorros era da porta para fora, não é isso? Só do quintal. Você ia lá, dava o resto de comida para o cachorro, trocava água quando era necessário e ele vivia amarrado. Os animais hoje estão dentro da nossa casa, convivem com a gente, não é isso? Fazem parte da nossa família. Então, se nós vamos em algum lugar, nós levamos os animais. Então, os animais dormem no quarto, os animais ficam com a gente na sala, ficam com a gente na hora do almoço e assim por diante. E o último que ela diz é a inclusão em rituais. Então, nós pensamos, se vai viajar, você pensa em um hotel que vai aceitar os animais. Isso é muito comum. Claro que também as empresas gostam disso, né? Porque também está atraindo uma certa parcela do consumidor. Mas inclusão em rituais. Então, se vai ter festa de fim de ano, vai ter aniversário, os animais estão ali. Inclusive, nós fizemos a festa de 15 anos para a nossa cachorra mais velha. Então, toda vez que faz aniversário, a gente faz alguma coisa para os cachorros. Então, inclusão em rituais. Essa é a família multiespécie. Então, o ser humano, ele aceita esse diferente, esse animal não humano, como membro da sua família. Porque a família hoje não está mais baseada na família tradicional. Nada contra a família tradicional, não é isso. Né? O fato de ter outros tipos de família, isso é bem interessante, não diminui em nada a família tradicional. Cada um vai ter a família que lhe acha, que lhe convém, que lhe faz feliz. E esse é o bacana da democracia e da pluralidade. Então, família multiespécie, basicamente, é isso. Há algum problema em a gente reconhecer essa família multiespécie no ordenamento jurídico brasileiro? Não. Vai ter alguma consequência para a família tradicional? Também não. Né? Então, o direito abarcando todas as formas de vida. Seguindo um pouquinho também, a questão da família multiespécie, obviamente, ela vai trazer o que? Esses direitos familiares animais. Então, se a gente olhar de novo para a questão do animal, do direito animal, é o interesse do animal que tem que ser colocado em disputa. Então, nós sabemos que o divórcio, que a separação, ela é comum, não é isso? Também ninguém é mais crucificado por ter separado, por ser divorciado. Então, em caso de dissolução da relação matrimonial, com quem fica o pet? Aí a pergunta, não é? Geralmente, ou o direito tradicional, ele vai dizer com quem é o proprietário. Então, se os dois são proprietários, nós temos a copropriedade e resolve-se a questão em razão da propriedade. Mas olhando a questão da família multiespécie e olhando pelo lado do direito animal, o animal vai ficar com quem tratar melhor o animal, ou com quem o animal se sente melhor. Então, é olhar de novo pelo viés do animal, e não pelo viés da dignidade da pessoa humana. E aí nós vamos
ver algumas decisões, eu vou acelerar, senão não vai dar muito tempo para as perguntas, como que os tribunais têm agido dessas questões. Então, se a gente pensar na família multiespécie, né, adoção versus compra e venda, então, para que comprar se tem tantos animais para serem adotados? A guarda responsável dos tutores ou guardiões, alguns chamam de tutor, outros chamam de guardiões, basicamente ninguém mais tem chamado de dono, né, já que consegue visualizar, por mais que seja só para o cão e gato, que não tenham uma relação de propriedade, e sim uma relação de afeto, e aí dessa dissolução do vínculo conjugal é o que os tribunais têm enfrentado, não é de hoje, que é o direito de guarda, visitação e alimentos. E aí nós entramos nos casos especificamente. Trouxe alguns julgados que são de São Paulo, para que, né, fique mais familiarizado com vocês. Então, a questão da guarda de animais. O TJ São Paulo, ele entende, ele vai utilizar aí mais na questão do direito de visita, ele aplica analogamente, né, o Código Civil, a questão da guarda, a questão da regulamentação de visita. Então, nós sabemos que a regra no direito brasileiro é a guarda compartilhada. Então, é possível, sim, que o animal de estimação fique na guarda compartilhada. Então, final de semana com um, outro final de semana com outro, mas tem uma base de residência. É possível também aplicar a questão da guarda alternada, né? Fica um tempo com um, fica um tempo com o outro, também não há problema nenhum. E quando se trata de guarda unilateral, obviamente que o outro terá o direito à visitação, então, que a gente vai ver no próximo slide. Mas aqui é uma decisão agora de abril, né, de Piracicaba, que o processo foi na comarca de Piracicaba, e o juiz ele diz o seguinte, o caso eram dois animais, que cada um queria ficar com um, e aí o juiz decidiu o seguinte, os animais de estimação devem permanecer com aquele que melhor atende aos seus interesses e no local onde estejam melhor adaptados. Então, aqui é uma das poucas decisões em que o juiz e o tribunal ele olha para o animal. Então, ele vai olhar para o animal onde esse animal vive melhor. Então, quem tem condições melhores de cuidar desse animal, quem vai passear, quem efetivamente vai cuidar. Então, nesse caso, os animais já estavam há mais de um ano com a ex-esposa e ela cuidava, ela que já cuidava quando eles eram casados. Então, aqui, o juiz disse, bom, né, o Tribunal de São Paulo, quem vai ficar com os animais permanece com a ex-esposa, não vai separar os animais, porque isso não tem sentido, é o melhor para eles. Então, aqui sim, nós temos uma decisão que olha o direito do animal, que olha o seu bem-estar. A segunda decisão, a regulamentação de visita, e aí é uma decisão que foi em outubro de 2018, também teve uma repercussão muito grande na mídia, que, nossa, agora, né, os tribunais entendem os animais como sencientes, entendem os animais como sujeitos de direito, têm direito de visita, como se isso nunca tivesse ocorrido. Essa é uma decisão também oriunda no processo de São Paulo. Então, o caso, para falar bem rapidinho, era uma união estável e o ex-convivente, que houve a separação, ele queria conviver com a cachorrinha, que tinha mais de 12 anos, e a ex-convivente não deixava. Ela dizia, alegava que ele queria apenas se reaproximar dela, e também alegava na questão da propriedade. Ela dizia que o animal era dela e ele não tinha, então, nenhum interesse. E aí, o Tribunal de São Paulo entendeu, sim, que era possível a regulamentação, fez a regulamentação básica, como geralmente se faz com criança, né? E aí não está comparando animais com crianças, mas final de semana com um, outro final de semana com outro, aqueles horários e tudo mais. E aí ele vem dizer o seguinte, nessa decisão, ele tem digamos, um avanço, que o STJ, ele decide, ele entende, reconhece, olha, né, como se precisasse, né, do STJ reconhecer que os animais são sencientes. Mas ele diz, sim, que os animais são sencientes e, em razão disso, tem que ser tratado de maneira diferente. Mas essa votação, esse acórdão, ele foi por maioria, foi por 3-2. Então, vem desmistificando um pouco daquilo que a mídia diz. Porque o mesmo voto que foi para dar o 3-2, né, seguiram com o voto do relator, que foi nessa questão da senciência, mas também disse que os animais não entrou no mérito se eles são sujeitos de direito ou não, disse que tinham que ser tratados de maneira diferente. Mas os outros ministros, eles foram todos categóricos em dizer os animais são propriedade. Então, teve uns que falaram assim, olha, esquece isso de animal como sujeito de direito. É claro que não foram com essas palavras, mas esquece isso. Aqui nós estamos diante de uma copropriedade. Se é copropriedade, os dois vão usufruir. Né? Então, vamos estabelecer um jeito dos dois usufruírem dessa propriedade, dessa copropriedade, e esquece essa questão de direito
de animal como sujeito de direito. E tem uma ministra, eu acho muito interessante, porque o pedido do nosso convivente, do autor da ação, ele alega dignidade da pessoa humana. Ele diz que está sofrendo muito com a separação dos animais, de não conseguir viver, não é isso? Dignidade da pessoa humana que está lá, um dos basilares da nossa Constituição Federal, da nossa República Federativa do Brasil. E aí essa ministra, eu esqueci o nome dela, ela disse o seguinte, olha, se ele está sofrendo tanto pela falta do animal, ele deve procurar uma psicóloga, né? Um psicólogo, e não buscar o tribunal. O tribunal, né, o direito não está aqui para isso, né? O tribunal está aqui para outras questões, mas pede para ele ir para o psicólogo. Mas a decisão, ela sim é um avanço, ela reconhece a senciência dos animais, não talvez do jeito que quem defende o direito animal gostaria, e também ele traz uma questão interessante que ele vai dizer, olha, essas questões dos direitos dos animais ou dos animais não são questões menores, porque é o que a gente ouve muito, né? Tanta coisa para o judiciário ver, vai estar julgando os casos sobre animais. Bem, se fosse assim, se a gente usasse isso, até hoje teríamos escravo, até hoje as mulheres não poderiam sair de casa e assim por diante, não é? Se for esperar resolver todos os problemas do mundo, coitado dos animais ou das outras questões que alguns acham que são de menor importância. E aí, ali no final, que o TJ só aplica, sim, os artigos 1583 a 1590 para esses casos dos animais. E aí eu prometo que eu já estou caminhando para o final, né? A outra questão, ela já é um pouco mais polêmica, e eu entendo, sim, pela possibilidade de pensão alimentícia, mas alguns, no próprio Tribunal de São Paulo, isso não é unânime. Às vezes é difícil a gente encontrar as decisões, porque são, vocês sabem, direito de família, né? Não estão ali as decisões as claras, mas essa última decisão, que é de maio de 2020, né, o tribunal ele diz sobre a inexistência do direito à prestação de alimentos. Ele vai dizer que a prestação de alimentos ela tem uma natureza jurídica bem específica e não poderia ser aplicada aos animais de estimação. Ele vai dizer que é possível sim estabelecer um valor, mas não com esse título de pensão alimentícia usando este instituto. Mas tem outras decisões favoráveis. Na 7ª Câmara do Tribunal do Rio de Janeiro, em 2018, o próprio Tribunal de São Paulo, em 2013, já condenou a outra parte no pagamento de pensão alimentícia, e tem outras decisões favoráveis. Então, não vejo problema algum em se estabelecer a questão da pensão alimentícia. Se o animal era dos dois, não é isso? Se na dissolução da união estável, do casamento, ficou com guarda unilateral, compartilhada, nada se opõe, já que tem direito de visita, ao pagamento de pensão. Até porque quem tem animal de estimação sabe as despesas, né? Se você tem consideração moral por ele, sabe que vai ter que levar no veterinário, para banho, medicamento e outras situações. Então, eu não vejo nenhum problema, mas ainda os tribunais aparentemente têm se negado a conceder. Seguindo ainda, para a gente falar um pouquinho de dano moral, eu sei da questão da família multiespécie, mas quando os tribunais eles condenam quem cometeu, geralmente os pet shops, né, que você leva o seu animal para banho ou para cuidado e acontece algo com ele, como foi tomar banho e volta sem uma orelha, não é isso? Foi tomar banho, escapou, foi atropelado, foi tomar banho, sumiu, foi fazer uma cirurgia simples, o cachorro, por um erro, veio a falecer. Então, os tribunais, nesse ponto, praticamente unânimes, eles entendem, sim, a questão do dano moral. Claro que ele não está dando, né, a vítima foi um animal, se a gente pensar. Aqui ela vai olhar para a dignidade da pessoa humana, novamente, né? O sofrimento que a pessoa humana teve em perder o seu animal de estimação que convivia com ele, que era parte da família. Então, aqui nós temos um reconhecimento dos tribunais dos animais ou da família multiespécie, né? Desse animal fazendo parte da família, desse animal tendo um local diferenciado na casa das pessoas. Mas ainda não avança, né, no sentido de olhar para o animal ou do animal como sujeito de direito, mas reconhece sim que há essa ligação diferente, essa ligação de afeto, de amor entre os animais e as pessoas. E das decisões, para finalizar, é uma decisão importante, que é de condomínio, eu sei que vocês são do direito de família, mas do direito de propriedade. Aqui, em 2019, o STJ, ele entende que aquela restrição
dos condomínios em não aceitarem qualquer tipo de animal de estimação, ela é desarrazoada, ela não se justifica. Claro que aqui ele vai pegar a questão do direito de propriedade. Então, está tendo efetivamente um recorte ou um bloqueio, um obstáculo ao direito de propriedade da pessoa de ter o seu animal de estimação. Então, na decisão, ele fala que a restrição, né, pode se revelar desarrazoada, já vista determinados animais não apresentarem risco. Então, se o animal não apresenta risco para o condomínio, mesmo que o condomínio determine que os animais, que não possa ter animais lá, ela não se sustenta. Então, por que eu trago isso para o direito animal ou para a família multiespécie? Ora, se eu moro numa residência, né, numa casa, tenho o meu animal de estimação, por um outro motivo, sou obrigado ou pela minha vontade mudo para um apartamento, eu não vou desfazer da minha família, não é assim? A gente não pensa assim, vou morar num apartamento, eu vou ter que me separar, né? Meu avô não pode vir porque não aceitam pessoas idosas no meu prédio. Então, querendo ou não, por mais que a decisão ela se baseie no direito estritamente de propriedade, já que o animal ainda é considerado como um bem, mas ela garante que essa família que se mude para um condomínio que não aceite animais seja obrigado a aceitar. Obviamente, desde que esse animal não cause transtorno. Não vai querer ter uma onça, querer ter um jacaré, né, meia dúzia de pitbull, que aí não vai rolar. Então, dentro do bom senso, que o direito sempre preza, é possível. Encaminhando para o final, para a gente abrir para as perguntas, eu acho que eu já estou falando demais. O nosso penúltimo assunto são os animais em juízo. Então, se nós, ou o direito animal, digamos assim, vem tratar os animais como sujeito de direito, né, um dos princípios correlatos é o acesso à justiça, e o que isso implica, né? Em 2020, nós temos algumas ações, e até falei para a professora Patrícia, né, para ela entrar, fazer isso, porque só cutucando, né, só você forçando o Poder Judiciário, as pessoas a refletirem para que elas comecem a mudar. Não pensem em vocês, e assim, tantos outros casos no direito, quando a gente estuda, os institutos foram assim, as pessoas, né, os advogados inovando, todo mundo critica muito os advogados, mas os advogados inovando, entrando com ações, pedindo as coisas, não é isso? E conseguindo novos direitos. Então, aqui são os animais que entram em juízo buscando o seu próprio direito. Então, o animal como autor da ação. Então, é diferente se a gente pensar nos casos anteriores que nós vimos, julgados pelos tribunais, STJ e o TJ São Paulo, são as pessoas buscando o seu interesse, buscando a sua própria dignidade, não é isso? Se a gente viu no direito de visita, o ex-convivente, ele queria conviver com o animal, mas o embasamento dele era a dignidade da pessoa humana, não é isso? Em nenhum momento ele disse, o cachorro tem saudade de mim. Até porque o cachorro, né, é complicado de saber se realmente ele sente saudade ou não. Mas, enfim, aqui os animais em juízo. Qual que seria, se a gente pegar, então, tanto a Constituição Federal, no artigo 225, no parágrafo 1º, inciso 7, dá para utilizar como embasamento, e aí tem a própria lei 9.605, né, o artigo 32, e também tem um decreto, esse decreto é bem polêmico. Por que ele é polêmico? Porque alguns acham que ele foi revogado e outros acham que não. Então, é o decreto 24.645 de 34, no artigo 2º, parágrafo 3º, isso de 34, ele vai dizer que os animais, sim, podem estar em juízo, representados, né, pelo Ministério Público ou por associações. Então, em 34, nosso direito era avançado, e não sei por que não, né, voltou atrás. Aí, princípio do retrocesso também, que nos princípios da proibição do retrocesso, princípios correlatos ao direito animal. Então, acho que o Herman Benjamin vai dizer que, na época, em 1934, esse decreto ele tinha força de lei, então apenas outra lei ordinária, obviamente, poderia ter revogado e não um decreto posterior. Então, o decreto de 90, 91, que fez a revogação de todos os decretos anteriores, ele não teria alcançado o decreto 24.645, porque esse decreto teria força de lei. Então, os animais, obviamente, vão entrar em juízo buscando reparação do seu próprio direito, já, de novo, né, se ele foi no pet shop e voltou sem uma orelha, quem é a vítima é o animal que perdeu a orelhinha. Então, ele pode entrar sendo representado tanto por ONG ou pelos seus tutores ou guardiões. Então, vai ser lá o tira-leite, né, o Boss, o Scooby, o Chaplin, o Fiapo, o Snoopy, né, Lindinha, e os seus tutores, os seus guardiões. Então, desde 2020, catalogado lá pelo grupo de pesquisa do professor Vicente, são 11 casos. Então, Capanema, no Pará,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, se a gente pensar Porto Alegre, tem uma lei estadual, né? E no caso do cachorro boss, do cão boss, o tribunal já indeferiu ilegitimidade de parte, mas trouxe a discussão. Caruaru, 2 casos, João Pessoa e Cascavel, no Paraná, 3 casos que são de uma ONG. Por que isso é interessante? Se nós não colocarmos em discussão, nunca vai ser alterado. Então, quando você entra com essa ação, você pode pensar, bom, mas eu vou entrar com a ação, vou colocar o fiapo, que é o meu cachorro, né, que foi resgatado, vou colocar o fiapo como autor da ação, o juiz vai deferir, não importa. Por que não importa? Porque você está trazendo a discussão. Essa questão vai cair na mídia, então vai ter uns colegas que vão fazer chacota, sim, mas outros vão refletir. E a gente só muda a sociedade, só muda essas questões com a reflexão, trazendo os casos em discussão. Então, as ONGs e os tutores têm sim tomado um pouco mais de coragem e entrado com as ações, não só em nome próprio, mas também em nome do seu animal de estimação. É o que eu recomendo, faça para que a discussão seja ampliada. E para finalizar, falando da mudança da lei, né, eu prometo que já é o final mesmo. Recentemente, no final de setembro, 29 de setembro, o nosso presidente da República sancionou a lei que faz o aumento da pena contra maus tratos a animais de estimação. Então, basicamente, cães e gatos. Então, novamente, nós não temos uma lei universal, nós temos uma lei extremamente específica que vai aumentar a penalidade para quem cometer maus tratos e matar animais de estimação, especificamente cão e gato. Então, quem tem um pato de estimação, quem tem um hamster, quem tem um passarinho, se acontecer alguma coisa com ele, ele vai continuar na pena anterior, que é a detenção de 3 meses a 1 ano. Se for cão e gato, quem cometer maus tratos com os animais já vai ter uma pena mais pesada, que é a reclusão de 2 a 5 anos. Então, é um avanço? É um avanço, apesar de ser uma lei novamente específica. Por que específica? Ela está protegendo cão e gato, como se nós, né, na sociedade, só gostássemos ou só tivéssemos cão e gato. Os outros mamíferos que sentem, têm consciência, estão fora da proteção legal. Mas é um avanço. Eu sei que muitos, eu não sou da área criminal, mas a gente sempre ouve que o direito penal é a última razão, não é isso? O último do último que a gente tem que se socorrer, mas infelizmente eu vejo de maneira positiva, porque é necessário, claro, nós precisamos de educação, de conscientização, tanto dos operadores do direito, quanto do Congresso, da própria sociedade. E aí, essa lei, eu acredito que vai trazer um pouco mais de alento. Espero que sim. Claro que vai depender também, de novo, do poder público e assim por diante. Mas pelo menos tem uma penalidade um pouco maior, já que a lei anterior, a pena anterior, mesmo que fosse para cão e gato, era praticamente inexistente. E essa lei ela ficou conhecida como Lei Sanção, para finalizar, porque foi aquele cachorro, um pitbull, né, pitbull branco, que teve as patas traseiras arrancadas, cortadas a foice pelo vizinho. Então, é uma atrocidade que nós vemos todos os dias acontecendo no Brasil, não só no Brasil e no mundo, mas no Brasil, então, a própria sociedade cobrou dessa alteração de lei. Eu acho que é só. Obrigado. Antes, só para fazer as considerações finais, e depois para a gente abrir as perguntas, tem uma frase, na verdade, eu junto de dois autores, que um é o Dr. Araújo, que é um português, e o outro é o Peter Singer, que é australiano. O Araújo ele fala da questão do direito animal, o Peter Singer é um filósofo, que vai tratar mais das questões éticas, mas ele diz o seguinte: não se humaniza a espécie humana, reduzindo as demais espécies à irrelevância moral, tornando-as ornamentos de uma mundivisão autocomplacente ou consoladora e ignorando-as em tudo o resto. Devemos trazer os animais para a esfera das nossas preocupações morais e parar de tratar a vida deles como descartável, utilizando-a para propósitos vulgares. Então, esse é o recado final, as considerações finais, e novamente agradeço a professora Patrícia, a doutora Cristina e ao AB Subseção de Santos pelo convite. E estou à disposição. Parabéns, professor. Brilhante palestra. E, sistematicamente, nós vivenciamos pessoas que vão viajar e descartam seus animais, param o carro, jogam os animais na rua, né? E é uma dor muito grande quando a gente vê
aqueles cachorros correndo atrás do carro do dono, porque foram abandonados e não... Claro, é de uma frieza absurda, né? E existe, hoje nós estamos vivenciando penalidades. Aqui no Sul, eu não me lembro se foi aqui, aquele cachorro que foi assassinado na porta do supermercado, lembram disso? Eu acho que foi em São Paulo. Foi em São Paulo? Era o Sombra, o cachorro chamava-se Sombra, né? Ele foi assassinado na porta do supermercado e ali foi uma comoção social muito grande. Portanto, nós estamos muito próximos, né, a considerarmos os animais membros da nossa família. Eu tenho aqui a Joaquina Zarif, né, que é a minha Shih Tzu, e é criada como família. Então, não tem, ela é minha neta, né? É a irmã mais velha dos meus netos, e nós convivemos assim muito bem com ela. É uma Shih Tzu de 3 anos hoje e que é tratada como família, não há dúvida. E aqui, os que eu conheço, por exemplo, o Cadu, que está aqui na minha frente, que é o nosso amigo pessoal, ele tinha um cachorro que era uma paixão. A gente ia aos congressos de direito de família e o cachorro conversava com ele, ele trocava conversas com o cachorro. Uivava. Era demais. A Paty tem os gatos. Olha só, olha lá, um dos membros da família da Patrícia. Essa é a Madonna. E assim vai, quer dizer, a Luciana tem os cachorros, quantos são hoje, Lu? 3, né, Lu? Que são lindas também. E os cachorros prendem a gente. Se a gente não tem aonde ir, nós já desistimos de vários passeios, porque não havia com quem deixar o cachorro, né? Nós não temos hoje condições de deixar em qualquer hotel. Por quê? Porque é perigoso. Nós tivemos uma ocasião, uma experiência com o outro cachorro nosso que faleceu aí há 3 anos. Nós tivemos uma experiência terrível e o dono do hotel era um veterinário. Então, vocês não podem nem imaginar quando nós chegamos, quando eu tomei conhecimento, o que eu falei para o veterinário, que era de uma irresponsabilidade absoluta, porque deixou o nosso cachorrinho num calor de, não sei, de 40 graus ou mais, em pleno verão, debaixo de um zinco. Então, e cada vez mais as pessoas estão mais apegadas aos animais, né? No exterior, a gente vê isso com muita frequência. Na Europa, os animais sentam nas mesas, né? Em Paris é comum. Mas aqui no Brasil, a coisa está chegando muito perto disso também, o que eu acho. Então, é muito apaixonante esse tema. As pessoas que têm esses animais de estimação entendem perfeitamente. Então, eu agradeço muito as informações e os esclarecimentos que o senhor prestou. Quem quiser fazer pergunta, por favor, está aberta. Eu gostaria de fazer uma reflexão primeiro, professor Camilo. Primeiro, agradecer, né, a sua disponibilidade. Na hora o senhor topou, né, na hora agradeceu. Vixe, daqui a pouco vai começar a voar livro aqui. E a sua fala lembra muito a minha fala quando eu falava de direito LGBTI, lá nos primórdios do direito LGBTI, né? Quando o senhor fala da questão do preconceito, da questão de que, olha, receber, ganhar direitos não quer dizer tirar direitos da família tradicional, né? Lembrou muito essa fala. Então, para ver que esse tipo de luta, né, é uma luta muito injusta, né? Porque a gente não está tirando o direito de ninguém, muito pelo contrário, estamos acrescentando. Eu gostaria de fazer uma reflexão que hoje em dia, por exemplo, eu trabalho na Cruz Vermelha São Paulo, existe um projeto da Cruz Vermelha Mundial que é justamente a questão da saúde em emergências humanitárias, que é uma matéria que eu dou no mestrado e que a gente está tratando justamente da questão do direito dos animais nas emergências humanitárias, né? Porque não se pensa nos animais de estimação, né? Por exemplo, se a gente tem uma emergência em que refugiados têm que sair de suas casas, ninguém vai levar os seus animais de estimação,
Aconteceu a mesma coisa em Fukushima, quando as pessoas tiveram que sair dos arredores de Fukushima e deixaram seus animais de estimação. Então, o que a gente vê é um ganho no mundo, né, dessa reflexão. Será que no Brasil, e aí fica a minha pergunta, será que no Brasil não falta um ativismo maior perante o STF, como, por exemplo, as ONGs fizeram, os institutos fizeram com o direito LGBTI, ou seja, ao invés de esperar com que advogados entrem com ações pedindo isso, porque é um lapso de tempo muito grande, né? E além da questão desse preconceito que vai ter com os colegas, como eu sofri, né? Preconceito de entrar com ação pedindo direitos LGBTI. Será que não seria o caso das ONGs se estruturarem para ingressar com ações do tipo ADPF, né? Para que as ONGs possam, enfim, fazer efetivamente defesa como amicus curiae, não só na questão da crueldade dos animais, como a gente teve recentemente com um retorno péssimo do STF, mas será que não é uma questão de estratégia de advocacy? Não é isso que falta? Eu acho que isso tem se alterado, tem ganhado digamos, organização. Eu conheci direito animal fazendo mestrado, né? A minha professora Teresa Rodrigues Vieira, da bioética, e o mestrado... Que é do direito LGBT, né? É a musa do direito LGBT, inclusive, né? Da ação de mudança de gênero da Roberta Close, não é isso? Então, a professora Teresa, eu devo muito a ela, sou muito grato, e agradecer mesmo a professora Teresa por ser minha orientadora, e até hoje essa parceria que ela faz. Então, a Teresa, eu devo muito a ela, agradecer realmente a professora. E no mestrado ela falou assim, olha, eu não vou tratar de processo civil, isso não é comigo. Aí vamos ver o quê? Questão de bioética. Aí ela me apresentou o tema, eu ia para a eutanásia, tinha comprado livros, tratado disso, olha só. E aí ela me apresentou o tema, eu me apaixonei e fui estudar. E tinha pouca coisa. Comprei tudo que tinha no Brasil e era pouco, assim, hoje tem acho que 3, né, da estante, 3 prateleiras cheias e olhando hoje no Congresso vários e vários livros, vários né, coletâneas e tudo mais. Então, eu vejo isso. Então, foi 2012 para 2020, são 8 anos, e tem ganhado um volume de adeptos gigantesco. Então, se você colocar direito animal, direito dos animais, eu prefiro direito animal. Né? Nós não temos direito dos empresarial, né? É direito empresarial, direito civil, então direito animal. Mas tem, sim, ganhado e as ONGs têm se organizado. Eu sei que é difícil. Nós vivemos num momento onde as ONGs são desacreditadas, não é? Cada momento vem falar mal, eu não vou tratar de política, mas vem deslegitimar essas atitudes, então é muito complicado, mas eu vejo que está se organizando. Tanto alguns autores têm se dedicado mais a falar sobre o direito animal, né, de ter essa disciplina. Nós estamos mudando aqui o projeto pedagógico do curso de Direito do CEPAM, eu coloquei Direito Animal, né, sugeri, foi aprovado Direito Animal como optativo. Então, tem já um curso de especialização, tem o professor o Vicente, que é juiz federal, então, nós sabemos no direito, quando você tem uma autoridade falando, o peso é outro, então tem o Heron, que ele é promotor, procurador de justiça, outros promotores, outros juízes, então tem se mobilizado. É o Heron que coordena a revista de direito animal, né? A A1? Isso, é uma revista A1, então, né, até a Teresa falou, não sei quem estava reclamando que uma revista sobre direito animal é A1, mas é um que tem qualidade, não é? Tem qualidade nas publicações, é criterioso, então são questões sérias. Eu acho que vai estar caminhando para isso. Tem o Instituto da Luísa Mel, que é bem organizada, fez, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, resgate de mais de 1.000 animais em um daqueles antros de fabricação de animais de estimação. Então, acho que tem mudado bastante. Falta muito? Falta, mas é com conscientização. Eu acho que a gente fala muito, né, a preocupação, às vezes, do estudante e de quem está ainda conhecendo o tema, é falar com quem vai ficar o pet. A preocupação é essa, né? Com quem vai ficar o cachorro? O cachorro vai ficar com A, vai ficar com B. Mas o direito animal ele vai muito além disso. Então, óbvio que quando você começa a estudar e a reparar, né, a refletir, você vai pensar diferente. E aí, só para
finalizar essa minha parte, há uns 2 anos atrás, uns 2 anos, né? Já falando errado. Há uns 2 anos, nós fomos numa festa junina da OAB aqui local, e aí tinha uma ONG que defende animais, estava lá, né? O nome da ONG para defesa dos animais, e aí eu fui lá ver o que eles estavam vendendo de comida. Vendendo pastel de carne de vaca. Então, é um contrassenso. Aqui, né? Então, de novo, especismo. Né? Ela poderia estar vendendo qualquer outro produto, né? Enfim, que seja vegetariano, com queijo, com ovos, mas logo carne. Então, assim, está fazendo, né, o certo pelo modo errado, então está sendo especista, mas já é um caminho. Para a gente ter uma ideia de quanto isso é maluco, zapeando no sábado, e aí vendo uma receita na Índia, né? Um chefe italiano estava na Índia tem muitos vegetarianos, e a mulher fazendo um molho de macarrão, né? Um molho de tomate vegano, que não tem nada de origem animal, para colocar no macarrão. E quando ele comeu o macarrão, ele fala: eu nunca imaginei, olha só, eu nunca imaginei que uma comida vegetariana pudesse ser saborosa, pudesse ser gostosa. Então, nós temos um preconceito, e isso é falado, é repetido, sem nenhuma reflexão. Mas eu acredito que tem se mobilizado, nós temos ganhado cada vez mais adeptos, com o Vicente, com o próprio Fábio Martins, que é constitucional, e onde ele vai fazer palestra, ele fala do direito animal. Ele veio aqui em Mato Grosso do Sul, ele foi em Araraquara, que eu fiquei sabendo. Então, onde ele vai, ele fala do direito animal. Então, trata da questão do animal como um sujeito de direito. E isso vai, com o tempo, como você disse, né, com o tempo vai fazendo a diferença. Mas eu acredito que vai demorar bastante. Olha, eu vou ler uma participação, enquanto, não sei se tem mais alguém com pergunta, mas eu vou ler uma participação aqui, além das participações, falando excelente palestra, brilhante palestra, muitos esclarecimentos pertinentes ao momento que estamos vivendo em relação aos animaizinhos. Adorei a palestra. Uma outra participação: avançamos muito, mas ainda há pessoas que não perceberam que há necessidade de mudança de paradigma para termos uma sociedade mais humana. Parabéns, mestre, pela brilhante palestra e pelos subsídios esclarecedores trazidos nessa oportunidade. Só aplausos. Vocês têm mais alguém que poderia fazer? Paty. Pode falar, Casim. Posso falar? Obrigado, Paty. Professor, obrigado aí, foi excelente. Acho que para quem nunca teve contato com o tema, deve ter ficado maravilhado, porque além de ter sido uma exposição muito boa, foi uma exposição que tratou de vários aspectos, né? Não só ligado aí ao nosso direito de família, que a maioria daqui dos participantes atuam, né? Mas trazendo em outras áreas. Eu queria só fazer são duas indagações, né? Primeiro, salvo engano, eu acho que é uma legislação municipal aqui da cidade de Santos, que ela proíbe a entrada de animais, cães principalmente, né, e gatos, fora aqueles de cão-guia, por exemplo, em alguns estabelecimentos bancários, né? Eu não digo, obviamente, entrar na agência, né? Ficar lá esperando ser atendido, mas eu fiquei tão revoltado uma vez que eu tinha ido fazer um pagamento num caixa eletrônico, fora, né, sem entrar no banco, e eu quase fui escorraçado, como se eu estivesse cometendo algum crime, porque eu estava com o meu cão me acompanhando. Tinha passear com ele e ele foi comigo para lá para pagar a conta. Eu queria a sua opinião, se o senhor acha que uma lei como essa, né, a gente está vivendo um momento em que vários locais, né, por exemplo, shopping centers aqui em Santos, como já acontecia no Rio de Janeiro, permitem o livre acesso aí para as pessoas caminharem com seus animais. O senhor acredita que uma legislação como essa, que, salvo engano, é uma legislação municipal, ela teria algum cunho inconstitucional? Enfim, o que o senhor entende sobre isso? E a segunda? Desculpa, a segunda no tocante ao comércio, né? Comércio de animais.
Aqui em Santos também, de um outro modo, nós temos aí algumas ONGs muito participativas, né? E isso acabou gerando, se não me falha a memória, a proibição de venda de animais nos pet shops. Se não me falha a memória, se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrija aqui. Então, né? Não é isso, Paty? Né? Nós temos um vereador aqui em Santos muito atuante aí na parte do direito animal e conseguiu que essa legislação fosse votada. Quer dizer, o senhor não acha que é um contrassenso, né? Quer dizer, a gente vive essa evolução de a gente poder, na verdade, frequentar locais com os animais, né? No shopping center, que na verdade, né, talvez fosse um lugar um pouco mais, sei lá, elitizado, e, por exemplo, a venda de animais sendo proibida nos pet shops, e ter uma legislação como essa, por exemplo, que proíbe, né, eu não digo adentrar no banco, mas pelo menos aquela parte ali do caixa eletrônico fora de entrada na agência, não ser permitido fora se for um cão-guia. O que o senhor acha sobre isso? Bom, o meu entendimento é de que os animais podem frequentar qualquer espaço, desde que ele não cause, assim como qualquer ser humano, desde que ele não cause nenhum problema. Então, se a gente fazer uma analogia, se você vai viajar de Santos para São Paulo, né, tiver bêbado, o motorista do ônibus não vai deixar você entrar, então você vai ser barrado. Da mesma forma, se você tem um animal, qual o problema dele adentrar nesses espaços? Não vai fazer nada. Tudo bem, é uma onça, de novo, né? Vamos pegar o exemplo da onça bem, né? Ou então são 5, 6 animais que estão bravos, que estão irritados com alguma situação, aí você vai ter que tirar o animal. Mas eu vejo como assim, sem sentido essa proibição do animal circular em determinados locais. Como disse a doutora Cristina, os animais na Europa estão lá na mesa, estão frequentando os locais, tem restaurantes que aceitam, tem hotéis que aceitam. Então, eu vejo muito mais como como um preconceito de não ter esses animais nos locais, para dizer, talvez para a sociedade, para um ou outro que efetivamente não gosta da convivência, deles não estarem ali. E eu acredito que essa lei que proíba, né, claro, que, novamente, e aproveitar o momento que nós estamos nas eleições, sim, perguntar para o seu candidato o que ele pensa sobre direito animal, o que ele pensa sobre essas questões, qual o posicionamento dele, porque isso, uma hora ou outra, vai chegar na Câmara dos Vereadores e ele vai ter que se posicionar. Então, o momento que nós temos de questionar as decisões políticas é agora. Mas eu vejo como totalmente absurdo. O senhor entende que se tem algum fundo inconstitucional? O senhor acredita que a gente alegando aí todos esses princípios ligados aí à dignidade da pessoa humana, à solidariedade, à família totalmente protegendo no 226, no 227, eu acho que entendendo como hoje parte integrante das famílias, nós buscarmos aí até uma inconstitucionalidade de uma lei como essa? Eu acredito que sim, inclusive com a própria decisão do STJ sobre o condomínio. Né? Se no condomínio está dizendo ali, são os próprios moradores que decidem que não tem animal, o STJ diz não, isso aí é inconstitucional, isso não tem validade, né? Você está sendo desarrazoado. Ora, o que vai causar de problema você entrar com um cachorro que não cause, ou um gato que não cause problema nenhum, em um banco ou em outro estabelecimento? Para mim é a mesma lógica. Então, pode usar a própria decisão do STJ e a questão do artigo 225 e assim por diante. Nesse dia, só para pontuar, eu fiquei super revoltado, né, que eu estava com o cachorro. A sorte que meu cachorro é um poodle, né? Então, na verdade, peguei ele no colo, fiz lá e soltei literalmente os cachorros, porque eu achei aquilo, eu não tinha o mesmo conhecimento que não poderia, né? Eu imaginava que eu não pudesse adentrar dentro do banco, né? Mas não, por exemplo, tá pagando uma conta no caixa eletrônico, né? Enfim, então, obrigado aí pelo seu esclarecimento e realmente aqui além de misturar uma área que a gente tanto gosta, que é o direito de família, para quem tem animal de estimação, realmente é algo inimaginável de pensar aí qualquer tipo de restrição colocada aí sem ter um argumento forte, né? Sem ter um argumento
na verdade, pautado em alguma coisa que afetasse direito de outras pessoas, né? Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Só para a última questão, para a gente não passar sem tocar nesse ponto, questão do comércio, compra e venda de animais, totalmente contra. Não vejo nenhum benefício que isso traga para a sociedade. Só vai trazer benefício para quem explora, né? Porque está explorando. A gente sabe muito bem, é só fazer uma pesquisa no Google de como são as condições das matrizes, dos animais que são colocados nessa situação. Então, não é nenhuma novidade. É algo que é um sofrimento desnecessário. Nós temos muitos cães, muitos gatos que estão para doação. Então, o sujeito, nada contra ele ter o direito de ter um animal, mas se ele quer, às vezes a pessoa ela inverte a ordem das coisas, né? Ele não quer ter um animal de companhia, um animal de estimação, ele quer ter um animal X que custou 10 mil reais, que ele foi buscar não sei onde, que veio não sei da onde, e esquece que esse animal dá trabalho e assim por diante. E depois de 2, 3 meses vem a desculpa, né? Porque ele não quis o animal, ele quis só o status. Aí vem a desculpa de que o animal não se adaptou com o filho, não se adaptou com a casa, ele não tem tempo. Quando ainda esse sujeito tem um pouco de consciência, né, e faz a doação desse animal, entrega para alguém, né, para esse animal ser adotado, ainda vai lá, mas a grande maioria das vezes, como disse a doutora Cristina, ele é abandonado, simplesmente deixado em algum canto, ou então deixado num cantinho lá até que ele morra por si só. Então, a questão da compra e venda, ele é um problema, principalmente no Brasil, onde não tem fiscalização de nada, e aí você vê não só os canis que são autorizados, né, mas o seu vizinho vende, o outro vende. Então, o sujeito tem um shih tzu, né, chegou na época da cria, o cachorro ficou no cio, ele leva a cachorrinha dele para criar, sem se preocupar com as consequências, de que a cachorro pode ter uma complicação, pode vir a falecer, e o que ele vai fazer com os filhotes? Ele só quer saber de vender. Então, é muito complexo. Teve uma notícia na China, quem acompanhou, acho que da semana passada, que mais de 5 animais de estimação morreram, né, conseguiram salvar 200, numa cidade da China onde não aceita o transporte de animais de estimação em caixas de papelão, e as pessoas, os chineses, compraram mais de 5 mil animais, eles ficaram parados dentro de um galpão, simplesmente abandonados, né, como se fossem realmente objetos, né, como o direito acha, até que alguma ONG foi lá e descobriu aquilo, estavam quase os 5 mil animais mortos, acho que salvaram uns 200. Então, olha o absurdo, que ponto chega. E isso acontece aqui na compra e venda de animal. Então, a proibição, ela é um mecanismo. Aí o sujeito vai dizer, mas esse cara vai viver do quê? Vai viver de outra coisa. Né? Então, o escravocrata lá de 1888, ele morreu de fome? Não, foi fazer outra coisa. E nós sabemos que os trabalhos se alteram. Então, pode sim substituir a atividade, mas, principalmente os domésticos, não traz benefício para ninguém, a não ser a quem explora. Né? E como você disse, é deprimente. Se você vai num pet shop em Santos, que bom que é proibido, mas você vê aqueles animais lá presos, aquilo é deprimente. Né? A não ser que a gente esteja tão anestesiado com tudo que não se importa com aquilo. Eu falo muito, né? Demais. Não, mas está certo. Está certíssimo. Professor, só para relembrar, aqui em Santos a gente teve um caso com bastante repercussão, até teve atuação de ONGs, a própria Luísa Mel veio aqui em Santos por conta de carregamento de carga viva de bois, se não me falha a memória, para a Ásia, para algum país asiático costeiro, enfim, e esses animais ficaram um tempo grande, muito grande, no navio, esperando a liberação da alfândega e tantos outros de viagem que fariam, né? Mas, enfim, infelizmente os animais tiveram aí a sua viagem realizada, né? Então, muito há que se mudar. Eu tenho uma pergunta, não sei se tem mais alguém que tem alguma pergunta, mas é uma pergunta... Pode falar, Lu. Posso fazer a minha? Lógico. Se você quiser fazer a sua antes, pode fazer, não tem problema. Não, Lu, pode falar. Tá. Professor, muito obrigada pela palestra. Eu assim, adorei, apaixonei pela palestra. É um tema, para mim, não é assim tão novo, porque eu tenho tido alguns contatos, mas assim, para leitura mesmo, eu nunca me aprofundei, né? Mas eu fiquei, assim, eu queria fazer uma pergunta, que é no sentido, quando o senhor fala sobre a questão nas decisões judiciais, né? Eu estou querendo falar um pouco no âmbito do direito de família.
que os juízes têm olhado para essa questão do direito animal mais sobre o viés da propriedade e não da questão mesmo dele como sujeito de direito. A partir do momento que esse tema evolua a ponto deles considerarem, né, as decisões, começarem a ter decisões olhando ele como sujeito de direito, isso poderia mudar a forma de determinação, por exemplo, de guarda, porque o que eu estou falando é o seguinte, porque a gente vê algumas questões que, quando o juiz vai definir a guarda de quem vai ficar com o animal, né, olha quem comprou, quem pagou, ou quem consegue comprovar o título de propriedade do animal, mas esse olhar e nós, advogados, tentamos trazer o olhar do juiz para o afeto, né, para a relação de afeto do animal com o dono, e tentando provar, né, eu conheço o caso de uma amiga que tenta provar para o juiz que o dono é o que mais está próximo do animal e que ele, por essa razão, teria direito de ficar com a guarda, vamos dizer, unilateral do animal, né? Aí, se os juízes passarem a olhar, né, se esse direito evoluir para esse olhar dele como sujeito de direito, também isso poderia ajudar nessas decisões, não? Dos juízes olharem provas. Exatamente essa questão. Alguns magistrados, aí, de novo, se não está na lei, né, ele vai lá para a LINDB e vai julgar, usando analogia, né, enfim, e vai colocar todos os preconceitos dele, como tem feito em tantas outras decisões, né, que a gente vê por aí, até mesmo de seres humanos. Mas a questão da propriedade, o nosso direito está dizendo que o animal é propriedade. Então, obviamente, quem fez a compra do animal, se tiver o pedigree, se tiver a carteirinha de vacinação, o nome do animal, óbvio que ele vai utilizar isso. Aquela decisão do STJ, da regulamentação de visita, a ex-esposa, né, a ex-convivente, ela fala a defesa dela em cima do direito de propriedade. Ela fala, o animal é meu, ponto, não é isso? Claro que a defesa de quem entrou com a ação, ele vai tratar da questão da dignidade que ele tem sofrido. Mas tem um projeto de lei que está parado no Congresso para variar, né, ele traz uma situação que é o seguinte, é olhar para o animal, realmente o direito animal. Com quem esse animal, independente de quem tenha feito a compra, de quem seja o proprietário, no momento da dissolução da sociedade conjugal, com quem ele vai ser melhor cuidado. Tá? Vai ser melhor cuidado com a esposa. Por quê? Porque a esposa tem uma condição financeira melhor, mora numa casa onde tem espaço, a esposa tem tempo para passear com esse animal, a esposa que cuidava, independente se foi o marido, o ex-marido que comprou. E se chegar à conclusão de que nem o marido e nem a ex-esposa, né, o ex-marido ou ex-esposa, ou a ex-esposa e a ex-esposa tenham condição de cuidar desse animal, que ele seja colocado para doação por uma ONG. Então, é o bem-estar do animal. Se ninguém, assim como se a gente pensar do menor, não é? Nem o pai, nem a mãe, nem a mãe, nem a mãe, nem o pai, nem o pai conseguem criar esse filho, ele vai perder o pátrio poder e essa criança vai para doação. Por que? Adoção, né? Adoção. Por que não como animal? Então, essa decisão. Claro que os juízes vão ter que aplicar. É possível também a questão de animal com médico veterinário especializado, isso já tem no Rio de Janeiro, sigo um colega, esqueci o nome dele agora, infelizmente, mas tem tantos outros veterinários e outros especialistas que podem fazer uma perícia veterinária, ir lá na casa, ver as condições de um, ver as condições de outro, ver como o animal se comporta. Aqui em casa, por exemplo, sou eu que dou banho, né? Sou eu que dou comida, eu que levo passear, eu que faço tudo. Mas eles não podem ver a minha esposa. Onde a minha esposa está, eles estão. Então, por mais que as carteirinhas de veterinário estão todas no meu nome, todos os exames, então, no divórcio, eu vou dizer, os cachorros são meus, não é? Está aqui, a propriedade, o título, né? Todos os documentos no meu nome. Mas se fizer uma perícia, vão ver que onde ela está, eles estão. Então, quem que eles gostam mais, né? Eles gostam Doutor, mais. isso está sendo gravado, tá? Só para deixar consignado. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque quando você olha para o lado do animal, é o que o senhor acabou de descrever. Muitos, eles escolhem quem é o dono dele.
Então, a justiça decidir que, por causa de propriedade, aquele animal pode sofrer. Então, assim, o melhor interesse do animal, né? Como a gente fala, o melhor interesse do menor, o melhor interesse do animal. Essa decisão do TJ São Paulo, recente, que eu trouxe, ele fala que que não vai separar os dois animais, ele está olhando para o animal. Ele está dizendo, olha, os animais estão lá já há mais de ano, ela que cuida, eles estão bem. Não faz sentido, né? Por mais que você entenda que seja um bem, e não foi para esse lado, não justifica separar os dois animais. Ela está cuidando melhor, ela vai cuidar melhor. Então, sim, nesse aspecto, realmente ela conseguiu, o juiz, né, o TJ, conseguiu olhar para o benefício dos animais. Mas nem sempre é assim. Então, por isso que uma legislação, infelizmente não, né, mas o nosso sistema jurídico é assim, então deve constar. Obrigada. Fazendo um link na pergunta da Luciana, tem tudo a ver com o que ela falou. De uma forma bastante constante, os juízes aqui de Santos, eles vêm fazendo divisão dos irmãos, né? Por exemplo, eu sou mãe de 4 gatos, né? E aí, se eu, por um exemplo, me divorciar do meu marido, a ideia aqui dos juízes de Santos é dividir, então, os gatos. Olha, você fica com 2 e o seu marido com 2, né? E vai justamente em consonância com o que a doutora Luciana falou, né? Que é justamente a questão do bem-estar animal, né? Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião um pouco mais a fundo dessa questão, se a justiça, além dessa decisão paulista, né, se tem alguma outra decisão, algum outro marco, ou algum filósofo, enfim, escritor, doutrinador, que fale sobre essa questão da separação, porque eu tenho visto com uma constante esse tipo de atitude, achando realmente que animal é só um objeto, né? E quem tem animal sabe que cada um tem a sua característica, né? O seu humor, né? As suas manias, e separando esses animais podem causar danos irreversíveis à questão da psique deles mesmo, né? De nome, eu sou péssimo, eu sou horrível com nome, com fisionomia, mas tem algumas obras que são bem recentes, tanto do ano passado quanto do começo desse ano, que elas são específicas sobre animais de estimação e divórcio e essa questão da separação conjugal. Então, tem algumas obras, uma acho que até do Fiorilo que é de ambiental, né? Acho que todo mundo conhece. Foi meu professor. O meu professor na especialização, e ele é bem, pelo menos a última obra que eu tinha lido dele era bem antropocêntrico, mas enfim, tem uma obra dele sobre essa questão com uma, não sei se é aluna, quem é, e tem alguns outros livros específicos sobre isso. Mas, novamente, a questão do direito animal e como nós vamos tratar disso é como você olha. Se a gente olhar só pelo interesse do ser humano, nessa visão antropocêntrica, de que o animal é um objeto, é um bem, quem tem a propriedade tem que ficar, nós não vamos ter evolução nenhuma, e também a evolução é uma palavra complicada, né? Mas nós não vamos ter avanço na proteção dos animais. Então, a gente tem que olhar para os animais como seres considerados em si mesmos, e não como meros objetos. Se fizermos essa mudança, né, até respondendo a todas as perguntas que são feitas, se eu tiver aí essa obra do Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Renata Marques Ferreira, a tutela jurídica dos animais de estimação. Não sei se ele mudou um pouco, ou se ele está bem especista, não sei, não estou falando... Né, ser especista não é xingar ninguém, tá bom? Não é um demérito, é como nós tratamos, né, os animais. A gente está tratando... É que ele colocou animais de estimação, né? Bem... De estimação. Muito provavelmente vai estar falando do cão e do gato, basicamente, e de um ou outro, né? Já que também tem essa distinção entre os animais domesticados, os animais de estimação. Mas é como a sociedade traz, nós somos bem especistas, então tratamos o direito animal, defendemos o cão e o gato como sujeito de direito, e à noite a gente vai jantar aquela bisteca, né? Isso vai comer um porquinho assado, é o que não condiz muito com a nossa, né, com a prática. Mas, enfim, eu ainda bem que já não passo mais por isso, né, porque realmente estudar direito animal faz a gente refletir bastante dos nossos hábitos. Mas é como nós vamos ver os animais. Então, toda essa legislação, e o reflexo disso, doutora Luciana, Cristina, doutora Patrícia, é a alteração que o Senado Federal fez no PL 27.
né, ele coloca lá, ele faz um recorte. Então, é sujeito de direito, com exceção dos animais que são utilizados na cultura e que são utilizados na produção agropecuária, que são utilizados nisso, naquilo. Então, a gente não consegue ter uma universalidade, mas quem sabe, e aí eu sou bem, né, sou especista mesmo, ficaria muito feliz se até o final da minha vida conseguisse ver que a gente resolveu, pelo menos, avançasse muito na resolução do sofrimento de cães e gatos no Brasil, né, com proibição de compra e venda e assim por diante, com leis mais rígidas, com fiscalização. Então, eu vejo da mudança, né, extrapolando um pouquinho da questão do direito animal, ele vem por partes. Né, como disse a doutora Patrícia, né, a questão dos LGBTQI+, até hoje é uma discussão, a questão dos direitos, disso, daquilo. Os direitos dos animais é a mesma coisa. Então, são as ONGs, são os interessados, são os defensores, fazendo com que a sociedade vá mudando aos poucos. E o direito também. Então, voltando àquela questão das ONGs, de todo mundo fazer a pressão no STF, no STJ, no Congresso, ela é válida. Né? Na aprovação, na sanção lá do Jair Bolsonaro, tinha várias autoridades, vários representantes. Não tem que ter essa pressão, mas tem que fazer a discussão. Então, um colega que dá risada, né, que é um debochado. Por que é um debochado? Ele não faz a mínima ideia do que ele está falando, do que ele está tratando, né, não leva nada a sério. Mas a questão do direito animal, de você olhar o outro com respeito, com dignidade, ele fala também muito mais da gente. Olha, se você não tem respeito pelo outro, você vai ter respeito por quem? E quem trabalha aí na questão do direito animal e direito penal, já tem, que eles chamam da teoria do link, que muitos agressores de mulheres, né, eles agridem primeiro os animais. Então, eles tratam mal os animais de estimação. E, como consequência, vai tratar mal os filhos, vai tratar mal a esposa. Então, tem algumas pesquisas sérias que estão fazendo justamente esse link, essa ligação, né, de onde teve a violência no lar, a violência contra a mulher, se também teve a violência contra os animais de estimação. E a conclusão que está se chegando é que realmente houve. Então, talvez todas essas discussões falam muito da gente, de como nós nos lidamos ou nos vemos como seres humanos e como queremos a sociedade. Mas é complexo. E também por isso que é interessante, por isso que é bacana. Mais alguma pergunta? Pessoal do Zoom. Eu vou ler aqui só duas passagens, professor. O João Ademilson, bem lembrado, nesta época de pré-eleições, uma excelente oportunidade para serem cobrados a respeito e assim perceberem que a sociedade espera deles leis mais adequadas na proteção dos pets. A Maristela, parabéns pela palestra, assunto momentoso e muito interessante. E colocou um monte de palminhas aí. Então, Zarif, se não tiver mais nenhuma pergunta, passo a palavra para você. Não tem mais pergunta, gente? Eu, antes de encerrar, eu só quero fazer um comentário rápido de um fato que chegou ao meu conhecimento de uma pessoa muito amiga aqui da nossa família. Ele tem um sobrinho neto e esse bebê nasceu, ele não tem 1 ano ainda, mas o casal cria, de muitos anos, cria um cachorro que é muito bom, sabe? É manso, mas ele em pé é maior do que um homem bem alto. Não me lembro a raça, ele é uma raça importada, enfim. E nasceu o bebê e o cachorro se dava maravilhosamente bem com esse bebê. Um dia, não se sabe por quê, né? O cachorro enterrou o dente no crânio da criança, e a criança precisou ir para o Albert Einstein, em São Paulo, e ficou na UTI uns 15 dias no mínimo. Voltou, teve problemas de infecção e tal, mas naquele ínterim, a família ficou num questionamento absurdo para saber se mandava o animal embora, porque o bebê foi atacado pelo animal, embora o animal seja muito dócil, mas o seu lado irracional não se sabe o que aconteceu. Pois bem, mas a família inteira estava fazendo um movimento para que ele desse o animal. Já tinha vários interessados em ficar com esse cão. Qual é a realidade atual? A criança já voltou para casa, o bebê,
estão convivendo todos porque o casal não conseguiu se desfazer desse cachorro, certo? Então, é o irmão mais velho do bebê, e estão vivendo todos. Ou seja, alguém vai ter que aprender a conviver com o outro, certo? E eles não conseguiram se desfazer do animal. E veja, primeiro filho, e o amor que se tem a um filho é algo incomensurável, né? Mas o animal também é uma coisa muito difícil. Quando eu perdi o nosso outro cachorro, ele teve que ser internado e faleceu em poucas horas, né? E o hospital me manda uma mensagem perguntando se eu ia colocar o cachorro no lixo ou se eu queria fazer o enterro. Como é que a gente pode colocar um cachorro no caminhão de lixo se o cachorro ficou 14 anos comigo, com a minha família, né? Viu meus filhos desde pequenos. Então, veja, isso partindo de um hospital veterinário. Então, o questionamento do hospital era o que eu queria fazer. Ô, Zarif, só peço a palavra aqui, ó. Essa aqui é uma urna dos meus gatinhos. Tem 3 aqui, uma seguida da outra. Vendo? Não dá, faz parte da família, né? E em Então, memória, o que eu fiz? a gente mantém. Eu chamei o Pet Memorial, certo? Levaram, fizeram... ele foi cremado. Enfim, não tem o menor cabimento se dizer, né, que um animal de estimação vai ser jogado no lixo depois que morre. O sofrimento aqui foi muito longo até, certo? Foi muito longo, por quê? Porque foram 14 anos de convivência intensa. Você conheceu, né, Patrícia? A Luciana também conseguiu. Sim, era o Ali Zarif. O Ali. O Casi, né, Casi? Então, isto partiu de um próprio hospital veterinário. E deve falar, e muita gente não quer gastar, então não cria o animal, porque um animal bem tratado custa caro, né? É bem caro. As consultas, os medicamentos, e, enfim, tudo que é necessário, a vacinação, custa bastante dinheiro. Então, quem não pode, é melhor que não tenha, para não judiar do animal mais adiante. E não dá para conceber que vai para um caminhão de lixo, correto? Não dá. A gente aqui não consegue nem imaginar uma situação desse nível ou com esse tipo de argumentação, certo? Então, eu agradeço profundamente a palestra, foi extremamente precisa em termos das suas informações, da sua didática. Eu quero agradecer bastante, agradecer a todos os presentes e espere uma nova convocação, um novo convite, professor Camilo. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente o convite, estarei sempre à disposição de vocês. Obrigada. E agradeço a paciência de vocês. Foi excelente, não teve nada disso. Advogado e professor fala muito, então eu só tenho a agradecer tratando desse tema maravilhoso. E estou à disposição, a doutora Patrícia tem o meu contato, quem tiver algum interesse, quiser discutir, quiser escrever alguma coisa junto, quiser fazer alguma coisa, pode entrar em contato, eu estou à disposição para que a gente possa fazer alguma coisa. Muito obrigada. Boa Muito noite. agradeço. Parabéns, Boa noite. professor, mais uma vez. Parabéns. Obrigado.